pontapé inicial da nossa análise histórica é para o período que a literatura convenciona chamar de período do padrão ouro internacional. Por que a ideia de padrão ouro internacional? É porque é o momento em que uma parte expressiva dos países que estão em processo de industrialização, já são economias industrializadas, da Europa e algumas regiões de colonização recente, Estados Unidos, por exemplo, ou outras, né, que estão se modernizando, Japão é outro exemplo, adotam um conjunto de instituições na qual a existência de um regime de câmbio fixo, em que as moedas estão atreladas ao ouro, e na medida em que elas estão atreladas ao ouro, a cotação entre elas passa a se estabilizar, estabelece uma taxa de câmbio implícita, isso passa a ser a regra, e é uma regra associada a um conjunto de outros aspectos institucionais e operacionais muito específicos deste momento histórico. Trata-se, portanto, de um regime na qual as moedas nacionais estão atreladas a alguma base, algum lastro real, um lastro em metais preciosos, o que não é uma novidade do final do século XIX, vinha de antes. O que torna-se uma novidade é o somatório de características, dentre elas a formação de um mercado de capitais internacional, o fato de que vários países que adotavam o sistema bimetálico abrem mão desse sistema bimetálico e mantêm o padrão especificamente vinculado ao ouro, a prata é desmonetizada, e tudo isso girando em torno da City londrina, em torno da libra inglesa, num momento de maior integração comercial e financeira, de uma ideia, né, que num primeiro momento é mais forte e depois vai perdendo força em alguns países, né, de constituição de um ordenamento mais liberal para o comércio internacional. O estudo mais detalhado histórico nos mostra que já no final do século XIX, início do século XX, né, vai perdendo força a adesão irrestrita à livre mobilidade de comércio, por exemplo, o protecionismo que sempre existiu, volta a ser um pouco mais intenso em meio a conflitos daquilo que a literatura chama de imperialismo. Vejam, optamos aqui por trazer uma ideia inicial do Agustín Carstens, que é um mexicano que já foi do Banco Central do México, atualmente ele é o diretor-geral, né, do Bank for International Settlements, que funciona, né, já falamos muitas vezes, como o Banco Central dos bancos centrais. E esse texto dele discute a moeda digital. Estranho, né? E questiona sobre o papel dos bancos centrais. Pode parecer estranho discutir a moeda digital, que é um tema absolutamente da fronteira contemporânea, numa aula de história, num tópico sobre história, que trata do padrão ouro, que é um fenômeno do final do século XIX. Por outro lado, me parece que é extremamente enriquecedor e útil fazer essa aproximação, porque a discussão atual da moeda digital revela o quê? Revela a essência do que é a moeda a partir do exercício de suas funções, e não da existência de um lastro, aquilo que o Keynes, no Tratado da Reforma Monetária de 23, chamou de relíquia bárbara. Pois o padrão ouro é um sistema na qual os instrumentos representativos, os padrões monetários, ainda dependiam desta relíquia bárbara. Eles ainda dependiam, enquanto convenção social gerida pelo Estado, da existência de um certo lastro em ouro nas reservas dos bancos centrais. E era isso que os bancos centrais administravam. Um volume mínimo de reservas para garantir a emissão de instrumentos representativos, do papel moeda, de títulos representativos. E esse é o debate exatamente que volta para o mundo contemporâneo, com as moedas digitais como o Bitcoin, como a Libra, que é a moeda digital que o Facebook está por lançar, como a moeda digital chinesa, que é uma moeda digital estatal, né, que agora em 2020 o governo chinês já anunciou que começarão os primeiros testes, e o crescer na utilização das ferramentas, das novas tecnologias, particularmente das ferramentas digitais. Porque isso nos coloca, de novo, o fato de que a moeda é uma convenção social que prescinde de um lastro real. Mas essa não era a percepção lá no século XIX, por exemplo, na qual seguia sendo uma convenção social a moeda, sempre é, né, e nunca foi possível manter o lastro integral em ouro, mas se precisava ainda desta referência, né, à existência de reservas metálicas. Nesse estudo do FMI, do Bank for International Settlements, o FMI também tem estudos nesse sentido,
A pergunta inicial, né, o conceito inicial, o que é a moeda? A moeda é aquilo que a moeda faz. Né? Então, a capacidade de exercer certas funções. A moeda é, em qualquer sociedade, uma convenção. É aquele instrumento que é aceito amplamente como meio de pagamento. A moeda é o IOU. Né? Na verdade, essa expressão o I ou o pegando do inglês, é exatamente I own you. Né? Eu devo para você. É uma promessa de pagamento, é o cumprimento de uma promessa de pagamento. É um elemento que liga as várias relações mercantis e para que funcione o conjunto da sociedade, né, deve aceitar aquele padrão, né, que normalmente, em todas as formas, os padrões monetários estáveis têm um poder estatal por trás gerindo isso. Né? E em boa parte da história humana, né, essa gestão está associada também à ideia da manutenção de algum vínculo, inclusive físico direto, né? O meio de expressão da moeda ser fisicamente moedas, né, de prata, de ouro, de cobre ou de outras ligas metálicas. Historicamente, muitos instrumentos ao longo da história serviram como moeda. Desde esses círculos de metal que vocês estão vendo, de inúmeros tamanhos, e que na verdade é o registro, são tokens, né? É o registro de dívidas entre as pessoas e que eram compensadas normalmente de forma, através de pagamento em peso de cereais, né? Em determinadas comunidades. Notas representativas em papel, moedas que em tese deveriam ter integralmente o seu valor real, né, o valor de expressão. Então, se eu tenho ali um peso de uma libra em ouro, haveria o peso específico de uma libra em ouro e representativamente é uma libra que gera um determinado poder de compra. Ou outras formas de representação em momentos de guerra, né, instrumentos funcionam por ampla aceitação, cigarros ou outros aspectos podem funcionar como moeda, como meio de troca e facilitar trocas. Então, historicamente, em várias sociedades, né, objetos físicos, né, ou metálicos ou representativos de alguma coisa física, né, reservas metálicas, né, são instrumentos que predominaram. Mas antes mesmo do desenvolvimento de tecnologias mais sofisticadas que permitissem a cunhagem de moedas, os sistemas de dívida, de compensação de dívida, de registro de dívidas já existiam. Né? Quem gosta de visitar museus aí ao redor do mundo vai perceber que há inúmeras sociedades esses registros em pedra, né, das dívidas do crédito. Né? A existência do crédito, inclusive, anterior aos instrumentos monetários, às moedas metálicas. O padrão ouro, portanto, é esse elemento no qual, por um lado, eu tenho os lingotes de ouro, o bullion, né, padronizado, com peso específico, uma pureza, na qual os bancos centrais mantêm reservas metálicas, né, e compram e vendem para estabilizar o preço do ouro. Notas representativas, né, os certificados, como os títulos em dólares, moedas físicas circulando como representação física real e integral do valor do metal que ali está, quer seja o ouro, quer seja a prata. Aqui nós vemos um gráfico sobre a evolução das taxas de câmbio entre a libra e o dólar. Nós estamos mostrando isso porque é um gráfico de longuíssimo prazo, desde meados do início do século XIX até 2016, para mostrar que o período de predomínio do padrão ouro, com exceção de momentos de guerra, de guerras importantes, como as guerras napoleônicas no começo do século XIX, ou momentos, né, de ruptura, de crises, como nós vamos observar em alguns episódios na segunda metade do século XIX, né, ou na Primeira Guerra Mundial, né, predominou, né, uma enorme estabilidade cambial. Em nenhum momento a libra esteve fixa ao dólar, ou o dólar fixa a libra. Mas em boa parte do período, tanto a Inglaterra quanto os Estados Unidos mantinham políticas em que as suas moedas estavam fixas ao ouro, ou ao ouro e à prata, no caso
do dólar estadunidense. E isso garantiu uma estabilidade nominal no preço entre essas duas moedas. No entreguerras há uma instabilidade entre isso. Por um interregno curto, entre os anos 50 e 70, vocês vão ver também novamente uma grande estabilidade, que era o período Bretton Woods. E a partir dos anos 70, as taxas passam a flutuar, com grandes oscilações de médio prazo e grande volatilidade de curto prazo, como nós vamos ver. Aqui é um pouco a mesma ideia, só que olhando para o preço do ouro em valores da época, o preço do ouro em valores contemporâneos, com valores constantes a preços de 2014, para olhar a evolução destas variáveis. O padrão ouro, do ponto de vista interno nacional, implicava um conjunto de regras, estamos simplificando algumas, Então, o fato de que o meu padrão monetário, a minha unidade de conta, é atrelada ao ouro. Em geral, havia circulação doméstica de moedas em ouro, prata, ligas metálicas e notas conversíveis. Outras moedas eventualmente podiam circular em alguns casos, quando a prata e as demais ligas metálicas não estavam completamente desmonetizadas. A partir do momento que passam a ser desmonetizadas, só circulam moedas representativas e não com valor intrínseco integral. A liberdade para cunhagem. Então, o setor privado, em tese, poderia, se eu sou um comerciante, eu posso autorizar uma casa de cunhagem, eu compraria isso para poder pagar uma dívida lá, o lingote de ouro equivalente à minha dívida. E, portanto, é um ambiente na qual não deveria ou não havia restrições legais para a exportação do ouro para compensar pagamentos internacionais. O estudo mais detalhado disso vai mostrar que sim, havia restrições mais operacionais do que qualquer outra coisa. Então, por exemplo, as casas de cunhagem autorizadas a cunhar, a vender ali o bullion, o lingote de ouro, eram para tirar ouro do país, eram poucas e eram mais centrais, digamos lá na capital do país. A cunhagem para receber, e quando nós estamos falando aqui fazer a cunhagem, é no fundo o quê? Eu tenho um comerciante italiano pagando uma importação da França. Então ele vai pagar em notas, em moedas de lira, que era a moeda italiana, com ouro, e essa moeda vai ser derretida e vai ser transformada num lingote. Posteriormente, esse lingote de ouro pode ser utilizado para fazer francos. Então é nesse sentido que há a cunhagem e há a possibilidade de pegar a moeda de um país, derreter e transformar no lingote de ouro. A ideia por trás disso aqui é que havia essa liberdade de movimentação de ouro como lastro para pagamentos internacionais. Vamos tratar de observar que não necessariamente isso era tão livre assim. O padrão ouro torna-se internacional quando há uma grande adesão. Isso acontece a partir de 1880 por N razões. Eu tenho a unificação da Alemanha. A Alemanha, quando se unifica em 1870, ganha uma guerra contra a França. E aí a indenização de guerra que a França vai ter que pagar em ouro ajuda a nova nação Alemanha, que se unifica finalmente, os estados germânicos se unificam em torno de uma nação, a Alemanha, que é um império à época, e que irá, com isso, ter a possibilidade de fixar o valor do marco em termos do ouro, da mesma forma que a Libra estava fixa em termos do ouro. De modo que as duas maiores economias europeias, a maior do continente, a Alemanha, e a maior fora do continente, a Inglaterra, adotando as mesmas instituições, os demais países vão abandonando o bimetalismo, a referência à prata e ao ouro. No plano internacional tem essa liberdade para o comércio de importação e exportação de ouro, inclusive entre agentes privados, e o elemento de que internamente, inclusive por força de lei, os parlamentos foram aprovando regras para que seus bancos centrais tivessem limites, tivessem que manter um volume mínimo de ouro com respeito ao meio circulante. Era isso que caracterizava a essência do padrão ouro, essa relação de um câmbio fixo
que significa dizer o compromisso de comprar e vender ouro para manter o valor do ouro estável, e um limite mínimo de regras. Então, esses dois pilares eram fundamentais.